semana que vem? Sim. Tava aqui com um pouco de vergonha, tá? Ele tava meio trabalhando ali. E ele falou, você pode mandar um salve no meu aniversário. Então eu vou no seu aniversário, que dia é exatamente semana que vem? Dia 26. 26 tá que dia, mano? Esse aqui daqui, não é? Eu acho que é. 26 Não, é, daqui 26 é 2 semanas. Ah, Mas ó, eu vou dar um salve pra ele no aniversário dele, no dia 26. Ou então, o Rafa, rei da edição Master, no dia 26 ele pode pôr esse vídeo fingindo que hoje é dia 26. Entendeu? Edição. Bora só cantar um parabéns aqui entre nós? Vamos. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades. Parabéns, Raul, é nóis, tamo junto. E aí o Rafa só vai colocar dia 26. Ninguém sabe que hoje não é dia 26. Mas esse é aniversário dele e um salve pra você. Seu aniversário, parabéns, tudo de bom, muitos anos de vida, é nóis, tamo junto. E valeu, galera, é nóis. Galera, hoje no vídeo a gente queria trazer pra vocês uma coisa bem legal, uma coisa como deixar sua máquina mais turbinada, mais rápida e tal. A gente queria falar a diferença do HD pro SSD. Só que eu não sou um cara bom pra dizer isso, porque eu não manjo muito da diferença do SSD pro HD. Eu realmente não manjo, eu não sei o que é o SSD, eu não sei o que é o HD, e eu realmente não sei muito bem o que ele melhora, parte técnica eu não manjo, realmente eu não manjo. E aí a gente decidiu trazer um cara bom pra isso, um cara que é professor disso. Existe um cara que é professor disso, cara, e ele é bom pra caramba, então acompanha aí, dá uma olhada nesse cara, que ele vai explicar tudo pra vocês. Olá, alunos! Eu sou o professor Jubileu e na aula de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o SSD e o HDD. Na aula de hoje eu vou falar um pouco da diferença sobre o SSD e o HDD, né? Esse item aqui, o SSD, que já está em minha mão, que é esse menorzinho, mais reduzido em relação ao HDD. Esse daqui é um SSD ou disco de estado sólido, né? Ele trabalha, né, com chip de memória flash, bem parecido com um pendrive. Sabe aquele pendrive que você conecta no seu computador para recolher os arquivos? Ele funciona com os mesmos chips, só que com taxas de leitura e gravação mais altas, né? Esse item aqui, ele não é tão frágil igual esse daqui. Para as pessoas mais desastradas mesmo, as pessoas que derrubam as coisas no chão, esse daqui não sofre esse problema, não sofre esse impacto. Se você derrubar esse carinha no chão, não vai ter problema nenhum, ele não vai acabar quebrando, porque não tem nenhum mecanismo aqui dentro, são somente os chips que trabalham aqui. Um SSD como esse, um item como esse pequenininho, pode chegar até 550 megas de leitura e gravação. A média entre eles é de 450 a 550 megas de leitura e gravação de um SSD como esse aqui. E o bem bacana de um SSD em relação ao HD é o consumo. Para quem usa notebooks principalmente, né, ele consome apenas 2 watts, então sua bateria do seu notebook vai ser muito mais otimizada e assim podendo ter uma vida útil maior enquanto não está na tomada, né? E no computador ele faz uma grande diferença na execução de arquivos, né, de inicialização de sistema, na parte dos jogos ele te ajuda a mandar as informações para a VRAM com mais velocidade, assim carregando mais rápido as texturas, né? Então isso ajuda bastante também. Outro ponto legal é o tamanho dele, né? Ele tem um tamanho de 2.5, o mesmo tamanho de um HD de notebook. Ele é bem reduzido na parte do tamanho em relação a esse disco aqui, que ele é bem maior e mais bruto também, né? A parte de alimentação dele são 2 conectores SATA, um de energia e o outro da placa-mãe, que vai passar os dados para o seu computador e você poder alocar aqui os seus dados tranquilamente. Já esse disco aqui, né, o HDD ou disco rígido, né, mais conhecido por muita gente também, ele é mais bruto, o tamanho dele é de 3.5 e a leitura e gravação dele chega de 125 a 160 megas de leitura e gravação, não mais do que isso. Ele é bem limitado mesmo. E ele, além dele ser maior e muito mais frágil, porque aqui dentro conta com discos magnéticos e uma agulha com cabeça que faz a leitura e gravação, né? Lembra a sua vozinha lá, quando ela tinha uma vitrola, uma agulha e um disco? É bem parecido, só que esse aqui é um pouquinho mais tecnológico que a vitrola, mas mesmo assim ele é bem mais lento do que esse desse carinha bem menor aqui, bem mais resistente, né? Esse, por ser um disco magnético com uma cabeça de leitura e gravação, que toda vez que você acessa algum arquivo, essa cabeça de leitura e gravação tem que ir lá buscar o arquivo para poder te entregar. Então isso acaba sendo muito mais lento e tem que ter muito mais cuidado com esse cara, porque qualquer impacto ou qualquer trepidação que ele tiver, ele pode acabar danificando esse disco e também você ter problemas com seus arquivos aí. Outro ponto legal também desse daqui em relação a esse é que em quedas de energia, esse ele é muito mais seguro, né? Então, se acabar a sua energia quando você está fazendo a alocação de algum arquivo ou acesso de algum arquivo, esse ele é muito mais seguro do que esse aqui. Esse aqui facilmente você vai perder os seus arquivos, né? Então vamos para a parte prática. Eu preparei um material aqui para mostrar em classe para vocês, onde eu testei os 2 itens e consigo comparar
comparar lado a lado os dois para você ver qual que é a diferença dos dois na prática. Turma, eu já montei aqui uma bancada de testes práticos para você poder ver também como que funciona. Lembrando que o hardware dela vai ser o mesmo, tanto para o HD como para o SSD. Os dois eu fiz um Ghost de SSD para HD, então tá exatamente igual. E o hardware é o mesmo, que tá com 8 GB, um i3 6100, sexta geração e uma 1060. A configuração não vai influenciar tanto em nada, tanto é que vai estar igual para as duas, tá? O ponto é, eu vou rodar 4 testes aqui. O primeiro é inicialização de sistema, que inicialização de sistema é o que você vai perceber muito, tá? Tanto no SSD como no HD. Outro teste que eu vou fazer, inicialização dos jogos, que é o load nos jogos. Eu escolhi GTA porque tem um load bem demorado, mesmo no SSD é demorado, que é um load muito grande, só que dá para comparar do SSD pro HD, tá? Outro ponto legal é um benchmark de HD e SSD. O benchmark ele tem 3 tipos de teste. O SEC, que é o sequencial, que ele vai simular você copiando arquivos de vídeo, música, imagem, que são arquivos que têm que ser gravados em sequência. Tem uma outra simulação que é o 4K, que ele vai simular como inicialização de sistema e carregamento de arquivos, e você tem um outro que é o 4K 64, que esse é mais usado em servidores, que simula 64 cópias simultâneas, que é muito difícil alguém fazer. Então esse benchmark vai servir para isso. E o outro, inicialização de software profissional. Nesse caso eu vou inicializar o Photoshop, e também dentro do Photoshop ele ajuda bastante, que é na movimentação, quando você está muito carregado suas abas, você tem muitos efeitos ali. No HD fica muito carregado, no SSD já fica muito mais ágil. Só que isso eu não vou conseguir mostrar também para vocês, porque na prática não dá para ver atrás da câmera, somente quando está mexendo, tá? Mas eu adianto que realmente ajuda bastante, tanto na parte de abas lá em cima, como nos jogos na parte de textura. Mas o que eu vou mostrar é loading dos jogos e loading do software, fechou? Então vamos abrir os 4 testes aí, eu vou mostrar para vocês classe na prática. Turma, nossa aula já está acabando e o HD está sofrendo muito para fazer esse teste de benchmark, porque é realmente um teste de benchmark bruto, onde ele simula ali alguns arquivos do sistema sendo gravados, inicialização do sistema, e vai demorar em torno de 2 horas e pouco no HD. Então ele teve uma perca de quase 10 vezes para o SSD, o SSD acabou isso muito rápido. Então o HD perdeu em todos os pontos, né? E hoje, se você vai optar por uma máquina nova, ou se você já tem uma máquina e quer fazer um upgrade nela, o SSD talvez seja o ponto mais importante, onde você vai ganhar mais velocidade, e uma velocidade que você vai ver só de colocar o SSD, você vai realmente ver esse ganho acontecendo, tá? E no site da Rockets, onde eu comprei minha máquina como professor, onde eu tenho minha máquina, você tem a opção de colocar o SSD em todas as configurações. Ele é um item opcional que está lá embaixo, que você pode acrescentar, e algumas configurações já vêm com SSD também. Então corre lá se você vai pegar uma máquina nova, dê opção por SSD, porque hoje o SSD é fundamental para qualquer tipo de usuário, para qualquer tipo de configuração, principalmente para uso profissional. A aula de hoje termina por aqui com o teste não conseguindo finalizar, e se você gostou bastante desse teste, você curtiu, ver como que é a diferença do SSD para o HD, você deixa seu like, porque a gente vai trazer vídeos sobre RAID, todas as RAIDs aí, e se você quer ver esse vídeo, você precisa deixar seu like, que ele só vai acontecer se seu like acontecer, e comenta aí embaixo também o que vocês acharam sobre essa aula, beleza? Muito obrigado, é nóis e até a próxima aula. Não sei que professor que fala é nóis, mas eu queria ter um professor assim.